amados, eu quero agradecer o carinho, a atenção de vocês nessa noite, de estar aqui com a gente, compartilhando algo acerca da palavra de Deus. É uma oportunidade de muita alegria e ao mesmo tempo de muito temor a gente está aqui trazendo a ministração da sua santa palavra. E aí, meus amados, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, agradecer pela graça, pela misericórdia, pelo perdão do Senhor sobre a vida de cada um dos amados que estão aqui reunidos nessa noite, sobre as suas famílias. Sou o pastor Evandro Campos, da Assembleia de Deus Acontece, e congrego ali na sede, na rua 15 de novembro, o pastor de Júnior. E há muitos anos, de longa data, sou amigo do pastor de vocês, o pastor José Cavalcante. Aí desde os anos 90 a gente tem essa amizade muito bela e graças a Deus temos propiciado essa oportunidade de juntos estarmos aqui nessa noite compartilhando algo da palavra do Senhor. Amém? Meus amados, nós vamos para o nosso tema, que foi um tema escolhido há algum tempo e que tem a sua relevância, tem a sua pertinência, e a gente pede aos amados então que acompanhem atentamente a leitura que nós vamos fazer e em seguida a exposição que nós vamos fazer acerca desta palavra. Como os amados sabem, o tema do nosso culto nessa noite é o encontro com o Rei. E eu fiquei tentando procurar na Escritura onde é escrito, onde é relatado, onde aparece uma passagem bíblica do encontro com Ele. E eu encontrei, tem um texto muito interessante no Antigo Testamento que nos fala de um homem que se encontra com o rei e que ele vai calhar muito bem com o tema que os amados estão propondo para esse culto de hoje. Vocês vão abrir a sua Bíblia no capítulo de número 9 do segundo livro de Samuel. Nós vamos lá no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, e nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 10. Segundo Samuel fica no Antigo Testamento, fica obviamente depois do 1 Samuel e antes de 1 Reis. Então, a gente aí vai para essa leitura dentro desse texto. O capítulo tem 3 versículos, mas nós vamos realizar a leitura até o versículo de número 10. Amém? Então, segundo Samuel 9, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: sim, teu servo. Perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Assim mandou o rei Davi trazê-lo à casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse-lhe Davi: Mefibosete.
Respondeu ele, teu servo. Disse-lhe Davi, não temas, porque certo usarei de bondade contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e sempre comerás pão sobre a minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse, quem é teu servo, para que tenhas olhado para o teu morto, tal como eu? Então o rei chamou Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, tudo quanto pertencia a Saul e a toda a sua casa, darei ao filho de teu senhor. Cultivarás a terra, tu e teus filhos, e teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amém? Pai, nos apresentamos diante de ti nesta noite, pela tua graça, pela tua misericórdia, não porque somos merecedores, não porque somos príncipes e princesas, pela nossa natureza humana. Não, nos prostramos diante de ti e reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos que somos pequenos diante de ti, que és o nosso Rei. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta reflexão, a esta palavra, que não é minha, mas ela é tua, para este povo que ouve, que não é meu, mas é teu. Toma nas tuas mãos, Senhor, abençoa, dá a tua graça e a tua misericórdia, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Todos amados podem se assentar de agora. Bom, nós observamos aqui dentro desse texto sagrado, justamente, meus amados, a ideia que nós aprendemos dentro da palavra do Senhor. Nós aprendemos que dentro desse texto existe um homem que se encontra com o rei. E esse rei em questão, ele é considerado a figura mais importante da história do judaísmo. Ele foi considerado e é considerado uma das figuras mais importantes da história. Este homem, ele não apenas era rei, mas ele também era profeta, ele também era guerreiro, era músico, é o rei Davi. E nós observamos que dentro desse texto, o rei Davi, ele se encontra com um homem. E este homem, ele não tinha nenhum mérito, ele não tinha nada em si que lhe fizesse digno de estar na presença do rei. Ele não tinha nada em si que o fizesse digno de estar diante de Davi, ali sendo alguém de honra. Não, ele era alguém desprezível, como nós vamos ver mais adiante. Ele era alguém sem valor, ele era alguém que as pessoas o ignoravam, e ele chama a si mesmo de cão morto. Um cachorro de rua é considerado sem valor, vivo. Agora tu imagina o valor que ele tem, né? E assim ele se considerava. Ele se considerava um cão morto. O que nós começamos a observar dentro do texto é que existia este homem chamado Mefibosete, que ele era um tipo de gente antes do encontro com o rei. E ele se torna outro tipo de gente após o encontro com o rei. Aleluia. Nós observamos
a partir da palavra do Senhor, que a honra, ela é maior, tanto quanto menor é a natureza do honrado. Quando nós pensamos em honra, nós pensamos em dar destaque, dar atenção, colocar uma atitude de reverência, de respeito, de consideração, porque aquela pessoa merece honra. Mas se chegasse nessa noite, um morador, aliás, se chegasse nessa noite, o presidente de qualquer país, vamos imaginar aí, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e ele adentrasse nessa igreja nessa noite, se sentasse ali na última cadeira, certamente nós teríamos a preocupação de dar uma grande honra, porque é normal honrar um presidente, é normal honrar uma pessoa importante, então a gente o trataria com honra. Por outro lado, se a gente recebe nesta igreja uma pessoa que é moradora de rua, que ela tem toda a maltrapilha, suja, feia, descabelada, talvez até bêbada, e se a gente honra essa pessoa, estende para ela o tapete vermelho, isso se torna muito mais estranho, porque não é comum se honrar pessoas que não são dignas. Não é comum se honrar pessoas que não têm importância social. Então a honra, ela maior será dentro da proporção da indignidade que a pessoa tem. E aí você vai me perguntar, e o que isso tem a ver com Jesus? E o que isso tem a ver com Cristo? Ora, amados irmãos, Jesus, ele é o nosso rei reinante. Ele tem um reino que nunca terá fim, que nunca será abalado. O reino de Davi se acabou, o reino de César se acabou, o reino de Carlos Magno se acabou. Os reinos que houveram aqui no Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, se acabaram. Mas o reino do Senhor, ele é um reino eterno, ele é um reino que não tem fim, ele é um reino que se estende de geração em geração sobre toda a terra. Aleluia. E que somos nós desse reino? Nós somos desprezíveis, pecadores, miseráveis, condenados à pena eterna, muito mais do que o morador de rua que entrasse aqui. A nossa condenação era certa, o nosso destino de desgraça já estava traçado, mas ele, como rei, pela sua graça, pelo seu amor, estendeu a sua mão de misericórdia e nos trouxe honra, e nos trouxe glória, e nós encontro com o rei, nós somos abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Nós aprendemos, amados irmãos, que Cristo, o nosso rei, nos chama para o encontro com ele. Cristo, o nosso rei, ele nos convida a estar diante da sua presença. Cristo, o nosso rei, ele nos convida, ele nos chama para que desfrutemos da sua companhia, da sua presença maravilhosa, a nós que somos pecadores. Aleluia. É esse convite que ele faz para nós essa noite. É esse convite que ele estende para cada um de nós. E nós vamos ver o seguinte: qual é a nossa condição diante do Rei Jesus? Porque nós podemos tirar desse texto, que é do Antigo Testamento, que fala de Davi e Mefibosete, nós podemos tirar para o Novo Testamento, como se Davi sendo Cristo e Mefibosete sendo nós pecadores. É essa comparação, é esse paralelo que nós podemos fazer dentro desse texto. Até porque nós aprendemos que Cristo é a chave do Antigo Testamento. Só faz sentido pregar o Antigo
Testamento, se falarmos de Jesus dentro dele. E nós podemos observar a condição de Mefibosete antes do encontro com o rei, muito parecida com a nossa condição antes do encontro com o nosso rei. A nossa condição é muito semelhante a deste homem chamado Mefibosete. Senão vejamos, versículo de número 1. Perguntou Davi, irmãos, eu prego expositivo, tá? Eu prego dentro do texto bíblico, explicando versículo por versículo e aplicando para a nossa vida. Então eu lhe recomendo que deixe sua Bíblia aberta aí no seu colo, ou bota um marcadorzinho assim de Bíblia, tá? Porque a gente vai sempre voltar ao texto. O versículo de número 1 diz assim: resta ainda alguém da família de Saul? Resta ainda alguém da família de Saul? A família de Saul, meus amados irmãos, após a morte do rei Saul, ela foi considerada uma família amaldiçoada. Foi considerada uma família proscrita, expulsa, exilada. Ser filho de Saul é ser filho da maldição. Ser filho de Saul era ser filho de alguém que só fez o mal. Os amados irmãos devem conhecer, começando aí pelas crianças que tem escolinha bíblica, não é? A história do rei Saul. O quanto ele foi mal, quanta gente inocente ele mandou matar, quanta covardia ele fez com o povo de Israel, o quanto ele perseguiu Davi, o quanto ele foi consultar feiticeiros, foi consultar bruxos para poder saber o seu futuro. E ele morreu, não de maneira honrosa, ele morreu se suicidando, caindo sobre sua própria espada. Saul era um homem que se amaldiçoou a si mesmo. As suas atitudes, as suas decisões, o caminho que ele seguiu foi um caminho de maldição. E essa maldição foi levada aos seus filhos também. Os filhos de Saul foram considerados malditos. Os filhos de Saul foram considerados infames, pessoas que não são dignas, pessoas que não merecem a atenção que estava sendo dada. E por isso, esses filhos de Saul, eles foram considerados filhos da maldição. Então observe que a condição, ela era muito ruim, ela era terrível. E isso se aplica à nossa vida, porque assim como Mefibosete, o homem que não se encontra com o rei Jesus, ele é um homem amaldiçoado. Ele é um homem que vive debaixo de maldição, na maldição do pecado, na maldição da cachaça, na maldição da droga, na maldição do adultério, na maldição da mentira, na maldição de falar mal, de fofocar e levantar o falso dos outros. A vida do homem sem Deus é ser o filho da ira, sobre o qual pesa a mão de Deus sobre ele. Essa é a condição de alguém que ainda não se encontrou com ele. É uma condição de filho da maldição. Ah, pastor, eu não me sinto maldito, não. Não, muita gente não se sente. Muita gente vive na lama, na miséria, na desgraça e acha bom. A verdade é essa. Você vai ler história, parábola mais bonita da Bíblia. Professor, qual é a parábola mais bonita da Bíblia? E o próximo, né? É a mais bela palavra, a mais bela parábola da Bíblia. E você vai observar que muitos cuidaram de porcos, muitos cuidaram de suínos, mas o homem, cuidando daqueles porcos,
e eu aqui pereço de fome. Vou me levantar, vou voltar ao Pai e vou lhe dizer: quero voltar para ser um trabalhador, não sou digno de ser um filho. Viver da maldição, muitos vivem. Reconhecer que é maldito, poucos reconhecem. E quando o filho pródigo, ele voltou para sua casa, para sua terra, para se encontrar com seu pai, muitos continuaram apacentando os porcos na sua vida desgraçada, miserável, e achando que não viveram bem. Esse é o ponto que nos chama a atenção dentro da palavra do Senhor. O primeiro ponto que nós aprendemos é que aquela pessoa que não ainda se encontrou com o Rei Jesus é alguém que é filho da maldição. E não adianta vir brigar comigo, porque eu sou eu que digo, é a palavra de Deus que coloca. O homem que não se encontra com o Rei Jesus é alguém que está debaixo de maldição. E aí você pode dizer: não, mas Jesus fala no meu coração. Olhe para o que você vive e olhe para o que você faz. Eu olho para o que eu vivo e eu olho para o que eu faço. O filho pródigo, ele reconheceu, ele conseguiu perceber a miséria que era a sua vida. E nós precisamos reconhecer a miséria que é a nossa vida sem a presença de Jesus. Eu me lembro, amados irmãos, de Moisés, quando ele é repreendido por Deus, e Deus diz: Moisés, eu não vou mais andar com este povo no deserto. Este povo é rebelde e maledicente. E Moisés diz: Senhor, sem a tua presença não vale a pena. Estar na presença do Rei não é abrir a boca e dizer que tem Jesus. Estar na presença do Rei é viver uma vida de santidade, uma vida de humildade, uma vida de fidelidade, uma vida de alegria, uma vida de temor, uma vida de plenitude na presença dele. Se a gente não tem isso, nós ainda não estamos na presença do Rei. Continuamos, meus irmãos, com o texto, e nós vamos observar o segundo ponto, versículo de número 3. Disseram os líderes dos filhos de Amon, versículo 3, perguntou o rei: não há ainda alguém da família de Saul para que possa demonstrar a bondade de Deus? Respondeu Ziba ao rei: ainda é o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Mas além de sermos filhos da maldição, nós somos incapazes de andar com os próprios pés. Esse é o segundo ponto. Mefibosete é um rapaz que, durante o momento de guerra, ele acabou fugindo com a sua cuidadora. A cuidadora acabou deixando ele cair e ele teve um machucado muito grande, quebrou as suas duas pernas e ele ficou sem poder andar pelo resto da sua vida. Olha a maldição aí mais uma vez. Mas não apenas isso. O que aconteceu com Mefibosete mostra que ele era incapaz de decidir por si mesmo, que ele era incapaz de agir pela sua própria vontade, que ele não tinha condição de dar um passo seguir à frente. Pergunte a alguém que não tem as pernas ou que não consegue andar, qual é o maior desejo? O maior desejo é dar um passo para frente. O maior desejo é poder estar em casa, se levantar da cama e tomar um copo d'água. Quem já ficou no hospital prostrado sabe o que eu estou falando, né? Você deseja se levantar e ir ao banheiro sozinho. Você deseja se levantar e passear, fazer uma caminhada na beira-mar. Eita, glória a Deus, meu coração. Não é? Para nós é tão simples, não é? É tão fácil. Mas pergunte a Mefibosete se era fácil depender dos outros, não poder andar com os próprios pés, não poder ter autonomia na sua vida. Estar aleijado nos pés espiritualmente significa alguém que
tem tudo a ver. Porque quantos estão presos nos vícios e nos pecados? Quando as pessoas chegam para a gente e dizem: o meu sonho era não botar mais um copo de bebida na minha boca, mas eu não consigo. Quando eu olho aquela colonial amarelinha, rica, chega a dar uma tremedeira na mão, eu não resisto e vou lá beber. É verdade, tem pessoas que me dizem isso, não é? Ai, rapaz, olha, quando eu chego naquele lugar de prostituição, eu tento fugir, mas a vontade é maior, eu não consigo resistir. Você é como Mefibosete, você não tem liberdade. Muitos dizem: ah, mas ser crente não tem liberdade, não pode beber, nem fumar, nem namorar, nem fazer o que ele quer. E eu lhe digo: você é um escravo. Você é uma escrava, porque Cristo me ensina que todo aquele que comete pecado, escravo do pecado é. Mas se o Filho do Homem nos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade não é viver no vício, não é viver no erro, não é viver no pecado. A verdadeira liberdade é dizer não ao pecado, é dizer não ao mal, é caminhar com os próprios pés e dizer: eu não vou pecar, eu vou ter que morrer. Aleluia. Este é a verdadeira liberdade. Isto é, caminhar com os próprios pés. É tua vida de liberdade diante de Deus. Eu poder escolher ser feliz com a minha família, ser feliz com a minha esposa e meus filhos, poder escolher aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é louvável, e decidir não cometer o pecado meu mal. Esta é a verdadeira liberdade. Aleluia. Mas Mefibosete não era assim. Ele era aleijado de ambos os pés. Não era de um pé só. Porque quando é um pé só, você está usando a muleta, né? Bota a muletazinha e vai. Aqui é raso, aqui é fundo, aqui é raso, aqui é fundo. Aí você vai. Mas quando tem os dois pés aleijados, e aí? Como é que faz? Não tem jeito. Os outros têm que te carregar. Ah, pastor Hernando, mas hoje tem cadeira de roda. E tu acha que há 3 segundos atrás de cadeira de roda cristã? Tem que ter cadeira de roda não, amigo. Isso aqui tem que ser carregado pelos outros. Geralmente no ombro, ou no balaio, ou na liteira, ou levado no colo igual um pequeno. Pensa na vergonha. Você, cabra velho, sendo carregado pelos outros no colo. É humilhante. É degradante a condição de Mefibosete. Como é degradante e humilhante a vida daquele que não se encontrou com o nosso rei. Aleluia! Eita glória! Terceiro ponto, versículo de número 4. Perguntou o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete, além de ser filho da maldição, além de ser incapaz de andar com os próprios pés, ele vivia abandonado em uma terra seca. A palavra Lodebar todo mundo sabe, significa terra seca, terra que não há água, que não há chuva, que não há orvalho, não há frescor. Era esta a região que vivia Mefibosete. Ele vivia na sequidão. A gente está vivendo com calor, né? Eu estou aqui suando, aleluia. A gente vive com calor. Mas o que o texto diz é que é uma terra seca. É uma terra em que nada cresce. Uma terra em que não tem fruto, que não tem alimento, e vivendo de favor na casa dos outros. A Bíblia não diz que Mefibosete vivia na sua própria casa. Ele vivia na casa dos outros. Ele vivia de favor na casa dos outros. Em uma terra seca, em uma terra desolada, em uma terra inóspita. Porque essa é a vida de quem não se encontra com o Rei Jesus. Ele vive uma vida de secura. Tudo que ele faz é errado. Tudo que ele
de quem não se encontra com o Rei. Nós precisamos pensar nisso. Se a nossa vida está dando tudo errado, sempre tem alguma coisa errada aí na nossa vida. A gente precisa fazer o autoexame, precisamos fazer com o filho pródigo e reconhecer que precisamos de uma mudança urgente. Quando o filho pródigo decide voltar ao pai, ele não diz: vou voltar daqui a 10 anos, vou voltar daqui a 3 anos, eu vou agora. A necessidade de mudança na tua vida, ela tem que ser agora. A necessidade de mudança de caráter tem que ser agora. Cristo, o nosso Rei, nos convida para ter um encontro com Ele, não amanhã, não daqui a um ano, mas agora. Aleluia. Nesse momento, nesta hora, ele vivia abandonado em uma terra seca. Ele vivia sozinho numa terra seca. Pense numa desgraça demônica. Quem anda no sertão sabe, pastor Antônio José nessa hora está lá em Jamalã, e lá a gente sabe que é quase uma levada da vida, né? Mas ele está sendo fiel a Deus pregando a palavra. E lá já tem irrigação, né? Já tem projeto de agricultura. Mas imagine um lugar desértico, um lugar que realmente não cresce. Era este lugar que ele estava vivendo. E essa é a condição de quem não se encontra com o nosso Senhor, de quem não tem um encontro com Cristo. E é necessário reconhecer isso. É necessário nos apercebermos da nossa falha. Eu ontem conversando com minha mãe, e ela contando a história da minha irmã, né? Que ela percebeu que não estava agindo do jeito certo. E eu disse para minha mãe: bem-aventurado aquele que reconhece seu próprio erro. Bem-aventurado aquele que olha para dentro de si e diz: eu preciso de uma mudança. E agora? Porque muitos irmãos não reconhecem não, viu? Continuam achando que vive bem no inferno de sua vida é. E por fim, meus amados, versículo de número 8, versículo de número 8, ele diz assim: Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para o teu corpo, tal como eu? Curiosamente, Mefibosete se considera alguém que já morreu. Olha que interessante. Eu já morri, a minha vida já acabou, eu sou um cachorro morto. Com a brincadeira que eu disse aqui para vocês, não é? Um cachorro que, assim na rua, ninguém dá valor. Agora tu imagina morto. Assim ele se enxergava: eu sou como um cachorro morto. O que nós aprendemos disso é que aquele que ainda não se encontrou com o Rei Jesus é alguém morto espiritualmente, é alguém que já morreu, é alguém que, como diz o apóstolo Paulo, aquela que vive em deleites e prazeres, vivendo, está morta. Porque estar morta espiritualmente não significa estar vivo fisicamente. Você pode estar vivo fisicamente, estar em boa saúde, como dizia o nosso antigo presidente, um histórico de atleta. Você pode estar musculoso, forte, bonito, saradão, mas ainda assim pode estar morto espiritualmente. Porque estar morto significa estar separado da presença do Rei. Nós só estaremos vivos se a nossa presença ela estiver no encontro com o Rei. Jesus, o nosso Rei, nos ensinou: o ladrão, ele só veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim não para que sejam mortos, mas para que estejam vivos. Ele ainda diz mais adiante: chegou o tempo em que os mortos ouvirão a voz de Deus e eles ressuscitarão. Aleluia. Ele está falando de mortos espirituais, muito embora Lázaro também ressuscitou, há
ouvir a voz de nosso Senhor. A condição de quem não se encontra com o rei é a condição de morto espiritual. A palavra morte, ela vem do idioma grego, que é falado thanatos, que literalmente significa separação. Alguém que é morto é alguém que está separado de maneira irremediável, de maneira irreconciliável, de uma maneira que não tem mais reversão. Essa é a condição de quem morreu. Por isso diz o adágio popular: para tudo tem jeito, senão para a morte. A gente não diz isso? Para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Mas eu quero te dizer que mesmo para a morte espiritual, existe aquele que ressuscita dentre os mortos, que vivifica a alma, que restaura a vida, que perdoa o pecado e que concede a vida eterna para estar no trono ao lado dele. Jesus, o nosso Rei, aleluia! Eita glória! Quão deplorável era a condição deste homem, não é? Quão deplorável é! Mas irmãos, eu não vim pregar só a parte ruim, né? Eu não vim pregar só a parte ruim. Agora vai começar a parte boa. Agora vai começar a parte em que Mefibosete, ele se encontra com o rei. E o rei o abençoa. E o rei o recebe. E o rei o abraça. Aleluia. No encontro com o rei, Mefibosete, ele foi alvo do rei. Mefibosete, o rei colocou na cabeça: eu quero abençoar Mefibosete. Ele vai ser o meu alvo. Eu quero este homem na minha presença. E Jesus te diz nessa noite: eu quero você aqui comigo nessa igreja. Eu quero você comigo, me servindo, me adorando e me dizendo: o anel da mão é para você vai dar. E diante do rei vai dizer: aleluia. Número 1, vamos voltar para o primeiro versículo. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Mefibosete, ele é alvo da graça do rei. Aleluia. Ele é alvo da graça do rei. Por que graça? Eu sempre brinco, amados irmãos, que Deus, ele tem tanta graça sobre a minha vida, que meu esposo tem um nome de graça. É graça, né? É desse jeito. Graça é o favor imerecido que vem do rei. E o que isso significa? É que Mefibosete, ele não merecia estar lá. Mefibosete não era digno de estar naquele lugar. Mefibosete jamais deveria estar naquele lugar. Ele não tinha capacidade, condições e saúde para estar lá. Mas o rei, pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, ele olha para aquele pobre, sofrido e aleijado e diz: o rei manda te chamar. Aleluia. Ele é alvo da bondade do rei. Ele é alvo do convite do rei. Ele é alvo da graça do rei. E assim, irmãos, é a nossa vida. Dignos somos? Não somos dignos. Se Deus pegasse a todos nós e nos lançasse no inferno, ele estaria sendo justo ainda. Porque somos pecadores, miseráveis, mentirosos, cegos, pobres e desgraçados. Mas ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos convida para estar aqui diante dele. Oh, glória! Nós vamos, irmãos, ainda para o versículo de número 5, quando ele diz: assim mandou Davi trazê-lo da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Em segundo lugar, Mefibosete
O rei convidou. E quando a gente fala de convite, nós estamos falando de algo que você escolhe se vai ou se você não vai. E eu me pergunto nessa noite, o rei está te chamando, você vai vir? Você decide vir estar na presença dele? Ou vai querer continuar e não levar sofrendo? É esta a pergunta que se faz nessa noite. Precisamos de uma decisão sua. O nosso rei, ele te convida a tomar uma decisão. Você precisa entender que Jesus não vai te pegar à força. Ele não vai te pegar na marra. Ele te convida de braços abertos para estar na presença dele. Se qualquer rei dessa terra nos convidasse para o jantar, certamente não faltaríamos. Quanto mais o convite do Rei Jesus, que na sua presença existe a água da vida, o pão da vida, que sacia toda fome, que sacia toda sede e que nos traz a vida eterna. Aleluia! Então, Mefibosete, ele é alvo do convite do rei. O rei manda chamar, o rei manda convocar, e assim também somos nós. Um belo dia, eu também fui alvo desse convite, meu amado irmão. Em 11 de junho de 1995, na igreja presbiteriana da Boa Vista, saudoso pastor Juarez, ele perguntou: quem quer entregar a sua vida a Jesus? E eu tinha 12 anos de idade nesse tempo, e eu disse: meu amigo, o convite comigo eu não vou recusar não, eu vou falar. Hoje tenho 40 anos, e eu posso lhe dizer, muitas coisas da minha vida eu escolhi, mas de todas as escolhas que eu fiz, a melhor coisa foi estar na presença do Senhor. A melhor decisão que eu já escolhi na minha vida foi escolher estar na presença do Rei, estar diante do Rei, viver no céu do Rei, e um dia esperar a volta do Rei. Aleluia! Eu não me arrependo, como canta aquele cantor, nosso querido José de Paula, a melhor coisa que escolhi, não é? Então, amados irmãos, ele é algo do convite do rei. Versículo de número 7. Não temas, disse Davi, pois de certo usarei de bondade contigo. O nosso querido Mefibosete, ele é alvo da graça do rei, ele é alvo do convite do rei, e agora ele é alvo da bondade do rei. Porque o nosso Rei Jesus nos convida nessa noite a estar na sua presença. É porque merecemos? É porque somos bons? Não! É porque Ele é bom. É porque somos capazes? Não! É porque Ele é capaz. É porque estamos habilitados? Não! Porque Ele está habilitado. A graça, ela vem dEle, e a bondade vem dEle também. Nenhum mérito nós temos para merecer estar diante do Rei. Assim também Mefibosete, nenhum mérito ele tinha para estar diante de Davi. Nada ele fez para merecer. Pelo contrário, ele mereceria viver a perdição, viver a vida desgraçada. Mas o rei decide recebê-lo e abraçá-lo. Aleluia! Nós vamos ver aí, irmãos, no versículo de número 7, quando ele diz que por amor de Jonatas meu pai, te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Nós aprendemos, amados irmãos, que Mefibosete, ele é alvo da restituição do rei. Quanto Mefibosete tinha perdido? Ele era filho de Saul, ele era filho de um rei, mas ele perdeu tudo que tinha. Nada mais ele possuía. Ele era alguém sem posse, sem condição financeira, vivendo de favor, sendo carregado pelos outros, se
considerava como teu morto. Era esta a vida de Mefibosete. Mas agora, quando ele se encontra com o rei, quando ele está na presença do rei, ele diz: olha, Mefibosete, a tua vida de pobreza vai acabar, a tua vida de desprezo vai acabar. A partir de hoje, aquilo que tu perdeu, eu vou te restituir. Aquilo que tu não comia, eu vou te dar. Aquilo que tu não vestia, eu vou providenciar. Porque na presença do rei, você será abençoado. Aleluia. Na presença do rei, você vai ser nutrido. Na presença do rei, você vai ter tudo o que precisa e muito mais. Aleluia. Essa presença do rei que nos traz a esse encontro. Tudo ele nos restituirá. O teu casamento ele vai ruim, vem para a presença do rei que ele vai restituir. O teu filho está perdido para as drogas, está perdido para a bandidagem, não vai brigar com isso não, porque na presença do rei ele vai restituir a dignidade do teu filho. Você não tem tido paz, tem sido atormentado com sonho, com pesadelo, com coisa ruim, com encosto, com obra do diabo. Ei, na presença do rei, ele restitui a tua paz e a tua alegria. Tu tem sentido depressão, enfermidade, o rei está nessa noite para restituir tua saúde, porque na presença do rei, ninguém perde, todo mundo ganha. Aleluia. Agora tem que ir para a presença do rei, viu? Tem que estar diante dele. Para nós finalizarmos, amados irmãos, versículo de número 10, ele coloca: cultivarás a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu Senhor tenha pão e coma. Ele não apenas é alvo da restituição do rei, ele é alvo da provisão do rei. Veja, meus irmãos, que há uma diferença entre restituição e provisão. Restituição é aquilo que eu perdi no passado, e o rei promete que vai restituir. Porém, a provisão é aponta para o futuro, e o rei promete que nada vai voltar a ele, nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 50 anos. Enquanto vida Mefibosete estiver, a provisão de Deus estará na vida dele. Enquanto ele respirar, e enquanto ele estiver de pé, a provisão de Mefibosete estará com ele. Enquanto ele puder viver, a provisão do rei não faltará. E o que eu quero dizer para ti essa noite é que, além de Jesus, o nosso rei, te restituir tudo aquilo que tu perdeu, ele te promete que daqui em diante ele vai te sustentar, ele vai te prover, ele vai segurar na tua mão, ele vai segurar no teu braço, ele não vai te deixar cair, ele não vai te deixar vacilar, porque na presença do rei há fartura de provisão. Aleluia. Na presença do rei há fartura de comida, de roupa, de terra, de bem, e ele te convida nessa noite para estar na presença dele. Aleluia. Que a cada dia vivamos diante do rei Jesus com temor e com humildade, para que nunca nos falte a sua provisão. Amém? Vamos colocar de pé, amados. E eu quero convidar você nessa noite, que ouviu essa reflexão, que ouviu esta palavra, e que no seu coração sentiu de Deus que está longe da presença do rei, que precisa estar mais pertinho do rei, que precisa estar mais perto do rei, que está precisando do encontro do rei. A sua vida tem sido difícil, muitos problemas têm aparecido, muitas dificuldades têm surgido, mas o rei manda te chamar, o rei manda te convocar, e que se tu te apresentar na presença do rei, ele vai te restituir, ele vai te amar, ele vai te abraçar, e ele vai dar o provisão
Amém? Te chamo nessa noite aqui na frente para receber oração. E nós vamos ouvir o louvor. Logo em seguida, enquanto o louvor toca,